Olá, alunos, boa noite. Dando continuidade à nossa disciplina Tecnologia do Concreto, na nossa aula 2 falamos a respeito de alguns tipos de cimento. Lembrando que o cimento é um dos elementos mais importantes que constituem o concreto. No capítulo 2 da nossa apostila Data Brasil, temos os componentes do concreto. O concreto ele é feito por 3 materiais principais, sendo os aglomerantes, que podem ser entendidos como cimento, e eles podem ser ditos como uma cola ou reagente, areia, que é o agregado miúdo, barra agregado graúdo, que são as britas, e a água. Sem a água, não há nenhum tipo de concreto. Aqui nesse capítulo 2, falamos um pouco mais a respeito dos elementos constituintes do concreto. Já falamos agora há pouco aqui dos aglomerantes, que são os cimentos. Temos aqui os aglomerados, que são os agregados miúdo e agregado graúdo. Alguns concretos podem ter aditivos, que são elementos que dão certas características aos concretos. Um pouco mais abaixo falaremos a respeito deles. Além do concreto, nós temos a argamassa. A argamassa pode ser entendida como a mistura de cimento, água, agregado miúdo, e fazendo-se essa mistura, esse traço, cria-se a argamassa. Diferente do concreto, a argamassa tem outras funções. Entre elas, temos aqui elencado as duas funções principais da argamassa. Envolver o agregado, preenchendo os vazios, facilitando seu manuseio, ou seja, criando-se uma estrutura mais trabalhável. E aqui, a mistura de argamassa com o agregado graúdo, ela tem a capacidade de dar ao concreto a resistência aos esforços mecânicos, que, como já falamos em classe também, eles podem ser entendidos como aquela resistência a ser atingida no 28º dia, a compressão axial do concreto. E é essa resistência que será muito importante para todas as estruturas, para que essas estruturas suportem os esforços para que elas são solicitadas e também para a sua durabilidade. As propriedades das argamassas, e nós também podemos entender essas mesmas propriedades para o concreto, afinal de contas, dentro do concreto nós temos a argamassa, são essas. Trabalhabilidade é importante para eu poder manusear este material. Capacidade de retenção de água, eu não posso perder água, porque essa água é importante para a hidratação do cimento, como já falamos também anteriormente. Um ganho de resistência rápido, isso é importante, porque dentro do nosso canteiro de obras nós trabalhamos com o tempo e precisamos dessa aceleração para que todo o nosso cronograma de obras caminhe de uma forma normal. Aderência aos componentes. Lembrando lá atrás, no começo do capítulo, podemos entender o cimento como uma cola, uma pasta. Então, para que nós tenhamos aderência, imagine uma aderência entre dois blocos. A importância dessa argamassa. Ele é o elemento colante entre esses dois blocos. E acômodo das deformações, né? Acomodar as deformações. É importante salientar que o ar dentro dessa estrutura da argamassa, e também podemos entender dentro do concreto, ele sai quando você tem uma compressão de outros materiais. E isso acaba ocasionando uma acomodação dos elementos. Imagine fazer uma fiada ou várias fiadas de uma parede, colocando bloco sobre bloco. Todo esse peso próprio,
o ar contido dentro dessa argamassa, ele será expulso por conta da gravidade. E dos fatores importantes que a argamassa tem que ter é a capacidade para poder acomodar essas deformações. Os materiais constituintes do concreto, o cimento, já falamos dele na nossa aula 2, os tipos de cimento que existem, os processos de fabricação, até um vídeo bem interessante que deixei para vocês verem a respeito do processo de fabricação, tudo isso na nossa aula 2. Hoje estamos trabalhando aqui com a aula 3. Aqui os tipos de cimento, CP de cimento Portland, a sua resistência 25, 32, 40. Cuidados na utilização do cimento. Não use cimento empedrado, isso faz bastante sentido. Afinal de contas, o cimento empedrado ele já se hidratou por conta da umidade do ar. Ele já está trabalhando, ele já trabalhou. Ele não conseguirá reagir quimicamente com os demais elementos da argamassa, com os demais elementos do concreto, para fazer que surja uma argamassa e um concreto. Importante verificar se o saco está úmido ou molhado, pelo mesmo motivo que falamos, porque essa umidade, essa água, se ela já entra em contato com o cimento, eu já estou fazendo surgir reações químicas que não são importantes, que não são bem-vindas. Aqui falando um pouco da ABCP, da apostila que também colocamos no capítulo 2. Muito importante, nosso cimento brasileiro é regido pela ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland. Isso é muito importante para a nossa vida profissional. Falando um pouco de transporte e armazenamento de cimento, muito importante não deixar sacos de cimento estocados em pisos úmidos ou deixá-los estocados em ambientes úmidos. Nunca deixar um saco de cimento direto no piso, isso você vai estar estragando o seu cimento. Prestar atenção sempre referente à validade do meu cimento, isso é muito importante. Além dele ser o elemento mais nobre do meu concreto, da minha argamassa, ele é o elemento mais caro. Não queremos jogar esse dinheiro fora. Aqui um agregado que é muito importante essa informação. Ele ocupa mais ou menos 70% do volume total da mistura, seja essa mistura uma argamassa, ou seja essa mistura um concreto. Tá? Função dos agregados, sejam os agregados miúdos ou graúdos, eles estão lá principalmente para preenchimento de volume, o que vai dar resistência ao meu concreto, principalmente é o cimento. Quem dá ganho de resistência é o cimento. Sendo assim, o que nós temos aqui a principal característica dos agregados, reduzir os custos, já que o cimento é o elemento mais caro. Apesar de falarmos aqui aumentar a resistência aos esforços mecânicos, ao desgaste, à ação das intempéries, estabilizar os volumes, etc., entenda-se que aumentar a resistência aos esforços mecânicos não é a principal característica dos agregados. Os agregados auxiliam nisso, porém, a principal característica para ganho de resistência da argamassa e do concreto cabe ao cimento. Aqui falando a respeito dos agregados, os tipos de agregados que temos. Falando aqui a respeito dos agregados miúdos, os agregados miúdos ele tem o seu diâmetro menor ou igual a 4,8 milímetros e a sua classificação é em fina, média e grossa, através do seu MF, seu módulo de finura. Esse módulo de finura ele é determinado pelo peneiramento, ensaio de peneiramento das areias. Ensaio esse que faremos assim que retornarmos às nossas aulas presenciais. O agregado graúdo ele é o agregado que tem o seu diâmetro superior a 4,8 milímetros e ele é classificado em pedra 0, 1, 2, 3, 4.
Alguns classificam como 5 também, e aqui pedra-limão e matacão. O importante é o seguinte: se você quer preencher um ambiente com muita ferragem, utilize agregados graúdos com diâmetros menores. Caso não tenha essa necessidade, você pode utilizar um agregado graúdo com diâmetros maior. Pedra-limão e matacão, muito utilizado em obras rodoviárias, como lastro, sublastro. Você está economizando utilizando-se esse tipo de material. Você está usando um material que tem uma grande resistência, ocupa um grande volume e não precisa utilizar um material tão mais nobre. A água, muito importante. Sem a água nós não temos a confecção de um concreto, de uma argamassa. A relação água-cimento ela é muito importante, falaremos a respeito dela quando tratarmos a respeito de traço do nosso concreto, da nossa argamassa. Principal função da água, dar plasticidade ao conjunto. Plasticidade, trabalhabilidade, mais facilidade de se manusear os elementos. Aditivos, finalidade do aditivo são várias, porém uma das principais finalidades é ganho de resistência. E sendo assim, temos os tipos de aditivos. Temos aqui aceleradores, aceleram o endurecimento, retardadores, que podem retardar o endurecimento, superplastificante, que deixam o meu elemento mais plástico, incorporadores de ar, caso seja necessário ter ar dentro desse meu concreto, impermeabilizantes, se eu quero fazer uma piscina, um reservatório d'água, enfim, existem diversos tipos de aditivos. Importante, aditivo não serve para corrigir traço. Isso é um grande erro muito comum que vemos muito num canteiro de obras. E também aditivos não servem para resolver problema de concreto vencido, aquele concreto que já tem mais de 180 minutos, desde a adição de água junto ao cimento. Passou desse tempo, a validade se passou, o concreto já deve ser inutilizado. Não existe nenhum aditivo que faça esse concreto voltar a trabalhar. Senhores e senhoras, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula 3. Deixarei um questionário para que vocês respondam a respeito do que foi dialogado e a respeito do que temos aqui escrito na nossa apostila. Muito obrigado!